Bom dia a todos. Paz seja com todos, amém? Cheguei, gente. Eu vou pregar. A minha mensagem tinha 45 minutos, viu, pastor Fábio? Ele pegou 20 meu. Então nós vamos correr. Tá? Levando em consideração que eu sou manca, eu não posso correr muito, então tenha paciência. Tá? Você que está aqui em casa acompanhando a gente também, fica conosco, tá? Não me deixa, não sai daqui, continua acompanhando, que ainda vem muita bênção por aí. Amém? Graças a Deus. Então eu vou ser bem breve nisso. Hoje a gente dando então continuidade na série de mensagens, né, de quem é Jesus. Hoje nós estamos na segunda mensagem. Semana passada a gente viu que Jesus é o pão da vida. São 7 declarações que a gente tira do Evangelho de João sobre o eu sou, né? Até que o versículo chave, né, fala isso, que é de João 8:58. Antes, eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu lhes afirmo que antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E hoje nós vamos ter então a segunda mensagem, que é Jesus é a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Amém? Luz e trevas, igreja, são 2 pontos da nossa vida, da nossa rotina, que é muito fácil da gente viver essas comparações, pensar sobre luz e trevas, né? Eu tive uma luz, uma ideia, eu tive uma luz, uma lembrança, eu tive uma luz do conhecimento, eu tive uma luz da vida, ou então não, eu estou num momento de treva com dúvidas, estou num momento de treva com dívidas, né? Então é muito comum, e espiritualmente falando, lógico, é ainda mais fácil a gente falar sobre luz e trevas, quando a gente está tratando de bênçãos e maldição. Então a gente guarda muito disso, são elementos muito presentes sobre isso. E é lógico, a gente vai ponderar sobre o foco espiritual realmente, sobre a medida da luz que emana de Cristo para cada um de nós. Amém? A mensagem, o texto que eu vou ler, todos os textos que eu vou ler aqui hoje, eles estão vindo da versão A Mensagem. Tá? Então, caso você não tenha aí a Bíblia física ou a Bíblia no seu aplicativo, a mensagem eu te aconselho a acompanhar pelo telão, tá? Porque é uma versão bem diferente, né, da NVI, da NVT, até da Almeida, tá bom? Nós vamos ler o João 8, o capítulo 8 de João, a partir do versículo 12. Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Agora você avança lá para o versículo 23. Jesus explicou: Vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que eu sou quem eu digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Versículo 25. Eles perguntaram: Então quem é você? Jesus respondeu: O que eu tenho lhe dito desde o princípio. Eu tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou as minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Versículo 27. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou, que eu não estou inventando nada, mas falando apenas daquilo que meu Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo, ele não me abandona. Ele vê a alegria que eu tenho em agradar-lhe. Versículo 30. Depois que ele se expressou, então, dessa forma, muitos decidiram acreditar. Amém?
Esse trecho que a gente leu, e a partir do versículo 12, né, ele é só a base, realmente ele é só o começo de todo um ensinamento que Jesus está dando, e que ele se estende até o final do capítulo 9 de João. Né? Eu tinha preparado tudo isso, do 8 até o 9, a começar do 7. Mas, glória a Deus, é muito show. É um ensinamento muito bom. E começando com esse versículo-chave, é o versículo que a gente tem para guardar hoje. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É esse versículo que a gente tem que ter sempre em mente. E antes da gente chegar nesse ponto, né, nesse estágio do ensinamento dele, vamos voltar um pouquinho até o capítulo 7. No capítulo 7, João está escrevendo, ele está explicando sobre a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa anual, que se comemorava 6 meses depois da Páscoa, uma festa que durava 8 dias e tinha como objetivo celebrar, agradecer e honrar a Deus por toda a provisão, por todo o cuidado que Deus teve com o povo durante o deserto, o povo de Israel, enquanto ele estava no deserto, e também celebrava o término da safra, era o final da safra, terminou a colheita. Então, tinha terminado aquela safra, então o povo fazia essa festa em agradecimento por toda a prosperidade, por todo o cuidado, por tudo aquilo que Deus tinha dado para eles ao longo desse ano. Levítico até fala, é uma festa que eles consideravam a maior e mais alegre de todas as festas. E Jesus está nesse ponto, ele saiu da Galileia e veio para Jerusalém para participar dessa festa, então, no templo. É lógico, quando Jesus chegou, provocou aquele burburinho todo, que em todo lugar que ele chegava, né, aquele movimento todo, chegou o Jesus de Nazaré, trouxe aquele meio todo. Depois que passou o primeiro impacto da chegada dele, ele se retirou, orou, mais ou menos no meio da festa, lá para o 4º dia mais ou menos, ele chega e começa então a ensinar. Daí sim, depois de todos os ânimos assentados, é onde ele começa a ensinar. E isso deixou as pessoas muito maravilhadas, né? Com toda a autoridade, com todo o conhecimento que Jesus declarava, com todo o conhecimento que ele mostrava, e as pessoas ficavam perguntando, poxa, ele não é um dos sacerdotes, não é um dos mestres da lei, não é estudado, não tem pós, não tem mestrado, né? Com que autoridade ele prega? Ele não é nenhum erudito. Todo o capítulo 7 vai discorrendo sobre isso. E ele continuava explicando, Jesus, ele sentindo isso das pessoas, percebendo que as pessoas se questionavam de onde vinha, Jesus começa a explicar que aquilo tudo que ele dizia, aquilo tudo que ele estava ensinando, não estava vindo de estudos, não estava vindo de leitura, não estava vindo do próprio Deus que o havia enviado. Ele começa a explicar, eu estou explicando aquilo que aquele que me mandou, aquele que me enviou, mandou passar. Inclusive, ele até desafiou as pessoas a provarem isso, a testarem isso, né? Põe em prática esses ensinamentos e vocês vão ver realmente se vem de mim como pessoa ou se vem do meu Pai que me enviou. E à medida então que ele ia ensinando, as pessoas continuaram meio que divididas em sua opinião a respeito dele, principalmente aqueles que já conheciam Jesus, né? Aqueles que sabiam da onde ele tinha vindo, quem ele era, quem era o pai dele, né? Poxa, esse aqui é o marceneiro, né? Esse é o carpinteiro, é filho de José, é lá de Nazaré. Quem é você que vem aqui? Então essas pessoas que sabiam, né, se questionavam ainda mais a conduta de Jesus, começaram a julgar Jesus. Gente, imagina, julgar Jesus, olha a natureza. E com isso a gente tira até a primeira lição a respeito de tudo isso, que é a lição 1, o mundo em que vivemos está em trevas. Se consegue chegar ao ponto de julgar até o próprio Filho do Homem, que está ali, testemunhando de quem o enviou, que dirá nós. Então, o mundo que a gente está em trevas. O João 8, do 3 ao 6, fala assim, os mestres religiosos e fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram, mestre, essa mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés na lei ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha
queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem usar contra ele. Armaram uma cilada. Quando a gente olha para o mundo, né, esse mundo que a gente vive hoje, não é difícil a gente dizer que o mundo vive em trevas. Basta sair na rua, basta abrir e acompanhar as mídias, basta conversar com as pessoas. Está tudo muito assim, né? Os haters de rede social, né, odeiam muito fácil, criticam muito fácil, julgam muito fácil. O mundo vive isso. Né? 1 João fala que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Infelizmente está assim hoje. Né? Ontem a gente falava até no encontro de jovens, né? Com que segurança? Hoje, às vezes, o modo da gente se vestir já é motivo para algum tipo de ataque. Com que segurança? Então, o mundo, a gente tem prova o tempo todo. E se eu perguntar para você hoje, uma evidência, né? Que evidência te vem na cabeça de que hoje o mundo jaz em trevas? De que hoje o mundo está vivendo em trevas? Vai vir um monte de coisa, não vem uma só. Qual é o sinal de que mostra? Começa a pipocar um monte de coisa. Né? Nem vamos discorrer muito sobre isso. Mas vem muitas. E uma delas, uma das principais, que é o que mais pega, é a desobediência da palavra de Deus. Essa é uma das maiores evidências do que traz a treva. A desobediência. Essa desobediência do homem, ela causou uma separação, uma ruptura, uma quebra, uma morte espiritual com Deus. E isso mergulhou o mundo inteiro na maldição, no erro. A criação passou então a ser corrupta. Em Gênesis 6, lá no começo, ele já fala: Deus observava tudo que viu. Deus observava tudo e viu que a situação era ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. A gente sabe que no começo, principalmente no Pentateuco, a contagem do tempo é um pouco diferente, né, da de hoje. Mas pare e pensa. Em Gênesis 2, Deus criou o homem. Em Gênesis 3, ele quebrou a aliança com o pecado, com a árvore e tudo mais. Em Gênesis 6, Deus já estava falando isso daqui, ó, a própria vida havia se corrompido, a situação era muito ruim. A gente tem o dom, parece, né, de azedar a massa que a gente põe a mão. Mesmo aquilo que Deus acabou de arrumar e fazer bonitinho. É complicado isso. Né? E por que os escribas e fariseus então trouxeram essa mulher adúltera, né, para Jesus? Eles queriam, é lógico, armar uma cilada para Jesus. Eles queriam, qualquer resposta que Jesus desse, eles iam testificar contra. Porque se Jesus manda, não, a lei manda matar, então vamos matar? Fala, mas peraí, e todos os ensinamentos de vida que você vem dando até agora, de entregar a sua vida em resgate de muitos? Não, se você fala, não, vamos perdoar, e porque o Filho do Homem tem realmente o poder de perdoar, não, mas e agora? E a lei de Moisés? A gente está dentro do templo. Qualquer resposta, era uma pergunta capciosa, né? E eles apresentaram essa mulher exatamente nesse sentido. Eles não estavam preocupados em demonstrar amor nem pela mulher adúltera e nem por Jesus. O que eles queriam ali era realmente causar o transtorno, causar a vergonha, causar a situação. E infelizmente a gente hoje ainda depara com gente assim. Pessoas de natureza destrutiva, de natureza trapaceira, cheia de subterfúgio, que às vezes nos colocam em situação, sabe, naquela sinuca. Aí agora? E agora? Para onde eu vou? O que eu falo? Tentando encurralar. E às vezes, tentar até encurralar nossa própria fé. Porque dependendo da resposta que a gente tem, a pessoa vai usar isso em favor ou contra nós, a respeito até da nossa fé. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Olha onde a gente está. Deixa só eu fazer um parênteses aqui, que não tem nada a ver com... Mas que a gente comentou ontem também no culto de jovens, eu achei até pertinente colocar aqui. Apesar de Jesus não aprovar o pecado da mulher, lógico, o padrão de conduta, o padrão de moral de Jesus, ele não mudou, o pecado continua sendo pecado, ele não condenou a mulher adulta. Ele só optou por ensinar ela com amor. Então fica aí até uma dica muito pertinente para a gente de como a gente deve lidar com as pessoas que pecam ou que cometem erros com a gente, com pessoas que falham com a gente. Não condenando, mas ensinando com amor. Mas deixa eu voltar aqui. Com isso, a gente já pensa na solução, item 2. Jesus, a luz do mundo. Ele é a luz.
Durante a festa dos tabernáculos, que era onde ele estava, o templo ele era iluminado por um gigantesco candelabro. Durante os 8 dias, aquele candelabro ficava aceso, muito grande, que iluminava, e da cidade toda de Jerusalém dava para ver aquela luz. E é nesse contexto, dentro dessa metáfora, dentro desse gancho, que é onde ele começa o ensinamento, que é o do primeiro da nossa leitura lá. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então é onde ele começa já a mostrar, lembra que ele fala, vocês acreditam naquilo que vocês veem e tocam, mas eu é que sou a luz do mundo. A palavra luz no Evangelho de João, só no Evangelho de João, aparece 23 vezes. Dessas 23 vezes, 21 vezes é referente a Jesus como sendo luz. Então, é realmente a metáfora acerca. Então, a cada vez que ele quer dizer que Jesus ele é a luz do mundo, João está dizendo que Jesus, então, é a solução para as trevas em que o mundo está hoje. Somente Ele é a solução para nós. Somente Ele. O diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, ele fechou a sabedoria das pessoas, e por isso muitas pessoas vivem em densas trevas. E muitos de nós vivemos assim durante muito tempo, em densas trevas, com escamas nos olhos, sem entender o que estava acontecendo. Mas aí é que vem a promessa de João. Já no capítulo 1 ele já começa falando sobre isso. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa promessa. O que veio à existência foi a vida, e é nessa vida, é essa luz em que a gente deve viver. É nele que está essa vida, e é em Jesus que tem o poder e a capacidade de tirar de todas essas trevas que a gente está vivendo. Porque Ele estando conosco, não tem lugar para a treva resistir. Não tem lugar para escuridão nenhuma na sua vida prevalecer. Isso não vai acontecer. Porque quando a luz chega, necessariamente, a treva tem que sair. É automático. E glória a Deus por isso, Deixa eu pular aqui. E lembrando também que Jesus, Ele é realmente essa única solução para nós. Segui-lo é a única solução. Porque Ele disse que Ele é a luz do mundo, e não uma luz no mundo. Ele não é uma das opções que a gente tem. Ele é a única opção que a gente tem. Se a sua fé ela pode ser medida dentro de 1 metro, esse 1 metro todo, ele tem que ser depositado em Jesus, Filho de Deus. Aquele que está aqui por mim e por você. Porque Ele é a, e não uma das. Amém? Deixa eu correr aqui também. Item 3. Então, com base nisso, o fato dele ser essa luz, quem o segue não anda em trevas. Pelo contrário, tem a luz da vida. Alguma dúvida disso? Lembrando-se o seguinte, que possibilidade não é realidade, tá? Cristo, de fato, Ele é a luz do mundo, de fato, Ele derrotou a morte, entretanto, as trevas, elas só são dissipadas aonde essa luz estiver presente. Ou seja, para que a gente seja livre da morte, para que a gente receba a reconciliação completa, a gente precisa necessariamente se aproximar da luz. Ou seja, nós precisamos seguir a Cristo. Não adianta só saber. Nós temos que segui-lo, a gente tem que acompanhá-lo, alcançar os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. E dentro do capítulo também, 8, ele fala, isso só é feito o quê? Através da obediência. Nós precisamos crer em Cristo, confiar nele, entregarmos a nossa vida a Ele, acreditarmos nele e obedecermos a sua palavra para que a gente não ande mais em trevas. Ela só está ao alcance da nossa própria obediência. Uma vida de plena luz só está ao alcance da nossa plena obediência. E dá tudo ao seu alcance. E não é difícil. João 12:46 fala assim, eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais a escuridão. É a prova. Creu, depositou a sua fé, aceitou Jesus, recebeu tudo o que a gente precisa. É aceitar Jesus na nossa vida.
aceitá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor, aquele que nos dita as regras, aquele que nos cuida, que nos comanda. E com isso, não vai mais viver em escuridão. E é lógico, e à medida que a gente for se esforçando, né, para nos tornar mais semelhante a Jesus, à medida que a gente vai refletindo mais a sua luz, a gente consegue mais e mais atitudes que agradam ao Pai. A gente consegue mais e mais atos e comportamentos que agradam ao Pai. É o nosso esforço de obediência que vai fazer com que a gente alcance realmente essa estatura do varão perfeito. E mais, essa luz começa a irradiar. As pessoas começam a ver. Lá no versículo 30, que foi o último que a gente leu, fala justamente sobre isso. Que quando Jesus começou a testificar do Pai Celestial, muitos decidiram acreditar. Então, a partir do momento que ele deu testemunho de Deus, muitos decidiram. Então, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, né, e essa é a primícia, testificar de Cristo. Porque a partir daí, muitos começarão a acreditar. A nossa vida tem que ser uma vida que leve a testificar de Cristo. E só assim, muitos vão acreditar e sair também dessas trevas. E diante de todas essas promessas que ele fala, a gente parte para a parte 4. Então, o mundo ele jaz em trevas. Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a solução para o mundo. E quem o segue, então não anda em trevas. Optou por seguir, então agora você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. A luz, ela tem 3 funções básicas, né, primordiais. Ela ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. 3 pontos básicos da luz. Aí, tá vendo? Me guia, deixa eu guiar aqui. Ela tem esses pontos que chamam muita atenção. Então, nós como cristãos, nós que aceitamos essa luz do mundo, a gente acaba refletindo. A gente começa a influenciar o mundo através do nosso comportamento. O mundo já fala que a gente é sal, então a gente começa a refletir a luz também. Nós somos sal e somos essa luz. E a gente começa então a refletir, ser visto por todos. O nosso comportamento, o nosso andar, o nosso caminhar, as nossas decisões corroboram Jesus Cristo, testificam de Deus. A nossa mensagem, a nossa imagem, aquilo que a gente aponta também o caminho em que as pessoas vão seguir, né? E o nosso testemunho acaba advertindo as pessoas sobre os perigos do caminho. O nosso próprio comportamento age assim. Muitas vezes não é nem pelo falar, é pelo nosso agir. É pelo nosso caminhar. O nosso testificar, ele está na nossa vida. Sabe aquela velha máxima, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? E com isso as pessoas começam a seguir a Cristo através daquilo que você vê. E elas começam a perceber o erro, não porque você apontou, porque Jesus também não apontou. Mas é através do amor. E a pessoa começa a querer viver, experimentar Deus, porque viu a luz em você. Porque você também reflete essa luz do mundo. A pessoa olha para você e vê Jesus. E isso não tem preço. Isso agrada ao Senhor. E tal como o versículo 30 ela fala, muitos passam a acreditar. Graças a Deus por isso. À medida que refletimos o mundo, refletimos no mundo a luz de Cristo por meio do amor ao próximo, por meio de boas obras e por meio de cuidado às pessoas, através do nosso estilo de vida, os homens passam a ser servidos aqui na terra e o Pai passa a ser glorificado lá no céu. Amém? Fique de pé um pouquinho no seu lugar. Essa história de Cristo, né, de nos tirar das trevas, de nos levar para a luz, nos colocar no caminho reto da luz, ela é confirmada já no capítulo 9, quando ele fala sobre a cura de um cego de nascença. As pessoas ficam todas se perguntando por que ele é cego de nascença, seus pais pecaram, ele pecou, o que aconteceu, e ficam procurando motivos para o erro ou não, para a necessidade desse cego.
E ele era um mendigo, né, que ficava na rua, tal como cegos ficavam. E nós, como eles, também nascemos assim. Nós também nascemos cegos e mendigando da glória, carentes da glória, necessitando, né, desse cuidado da glória. Mas Cristo, ele se compadece de nós e quer nos tirar, lógico, dessa situação. Para tanto, nós precisamos nos aproximar dele, reconhecendo os nossos pecados e abandonando eles. É só reconhecer. Mesmo uma pessoa que já se entregou a Cristo e experimentou essa luz transformadora, pode sim também ter momentos de trevas, né? Você não vive mais em trevas, lógico, mas você pode passar por momentos de trevas. E é isso que o nosso caminhar vai nos ajudando, ele vai nos guiando. Faça-se 3 perguntas rápidas quando você está se sentindo nessa situação. Primeiro, verifique com sinceridade se você está andando em trevas ou em luz. Por que você está passando por esse momento de trevas? Tá? Então, por que você está andando ou foi trazido até você? Em quais áreas dessa vida estão em trevas? E a hora que você tiver essa resposta, automaticamente você vai vendo aonde fechando essas brechas e deixar que a luz vai brilhando cada vez mais. A rotina ela vai voltando, vai ficando cada vez mais fácil da gente irradiar a luz de Cristo. Segunda pergunta. O que Deus te mostrar, né, que ainda for trevas na sua vida, confesse então a Deus isso e receba total purificação. Se for um pecado, confesse o pecado. Se for um medo, confesse esse medo e receba. Aquilo que Deus mostrar que ainda está sendo treva, não, é aqui que eu estou errando, é por isso que eu estou sofrendo. Tal como o pastor falou hoje, às vezes eu estou errando, roubando a Deus através do meu dízimo. Pode ser. E daí busque isso, toma posse disso e receba essa total purificação. E depois pergunte também, existem pessoas que você precisa procurar para pedir perdão? Ou para fazer uma reparação? Ou para levar uma palavra de consolo? Ou somente para brilhar na vida dessa pessoa? Procure ela. Se Deus revelar para você, não, eu preciso procurar essa pessoa, nem que seja para dar um sorriso, para dar um abraço. Então vá. Não, Deus está mandando que eu vá e me conserte com tal pessoa. Então vá. Faça isso. Faça isso e deixe que a luz de Cristo vá aumentando exponencialmente na nossa vida. E é isso que vai levar muitos até Jesus. Eu quero deixar para você, para a gente ir embora, para a gente se despedir, Mateus 5. É uma passagem assim que é autoexplicativa. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz e trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se eu faço de vocês portadores dessa luz, não pensem que é para escondê-lo debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-lo, tratem de brilhar. Mantenha sua casa aberta. Que a generosidade seja uma marca na vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Deus te colocou agora nesse alto morro. Ele te colocou sim como luz. Então brilha, igreja. Brilha agora, porque é assim que Ele quer você. Amém?